Valeu, meus amigos. Obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês. Vamos falar das últimas de Grêmio, gurizada. Porque olha só, eu quero trazer alguns pontos importantes aqui pra vocês. O primeiro deles, a gravidade da situação do Vigia Sante. O Grêmio deixa vazar alguma coisa nos bastidores que não é tão grave quanto a informação que o Diego Torbes nos trouxe ontem. Isso é melhor, é melhor. Ainda é complicado perder o Vigia Sante, mas já é uma situação um pouco melhor, nós vamos falar sobre isso. Tem outro jogador que tá preocupando bastante o DM, tá? Preocupando bastante a comissão técnica também. Eu vou falar sobre isso com vocês. Vamos falar ainda sobre o calendário do Grêmio, que é bem complicado para esse mês de maio, tá começando hoje, e ainda sobre o Grando. O Grando pode estar deixando o Grêmio, principalmente agora com o Volpe falhando. Vamos falar sobre isso. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho e vem comigo que eu tô contigo. Vamos falar das últimas do Tricolor. Bom, quero começar falando sobre preocupações. Ontem, o Vigia Sante acabou ficando de fora. O Diego Torbes até trouxe uma informação ainda durante o pré-jogo de que o Vigia Sante ele estava com uma suspeita de uma lesão no pubis, e uma lesão que, se fosse confirmada a gravidade que estava sendo colocada, ela poderia até deixar o Vigia Sante fora, só voltaria depois do Mundial de Clubes. Mas o Grêmio nessa quinta-feira está colocando, pelo menos nos bastidores, e tentando esclarecer que não é uma lesão de pubis. Não é uma lesão que complicaria tanto assim o Vigia Sante. Bom, nós temos uma situação que é importante, uma situação que é o Vigia Sante estando lesionado. Mas, não sendo tão grave quanto uma lesão de pubis, não é que essa situação fica melhor, ela fica menos pior. Porque a lesão de pubis é uma lesão que ela é crônica, ela incomoda, é uma lesão que demanda muitas vezes cirurgia, é uma lesão que demanda muito tempo, porque ela vai, ela volta, vai e volta. Bom, nós tivemos um exemplo aqui que foi o Carbajo, né? O Carbajo é o maior exemplo que nós temos da seriedade, da complicação que é uma lesão de pubis, que ficou afastado, voltou durante um tempo, depois fazia tratamento, foi para o Uruguai, voltou para cá, não adiantou nada, passou por cirurgia, não adiantou nada, depois se descobriu que a cirurgia não era por causa do pubis, enfim. Se fez um monte de situações com o Carbajo e não conseguiu atuar por aqui, tanto que foi embora por conta da intensidade. E quando se fala da volta do Carbajo, a gente tem que falar sobre tudo isso, porque o Carbajo é o mesmo, ele vai voltar para cá, a intensidade vai ser a mesma, o treinamento é a mesma coisa, então quando a gente lembra da volta do Carbajo agora, a possibilidade da volta dele em junho, a gente tem que pensar sobre tudo isso também. Mas falando sobre o Vigia Sante, a lesão de pubis é uma lesão complicadíssima. E o Grêmio deixa vazar, pelo menos, que não é de pubis a lesão, que não é uma situação tão grave assim quanto estava sendo colocado. Bom, melhor ainda, né? Tomara que não seja nada grave, tomara que seja somente um desconforto. Ele já ficaria de fora do confronto contra o Santos no final de semana por conta de uma suspensão. Tomara que se recupere e volte o quanto antes. Fato é que o Grêmio não divulgou informações sobre a situação do Vigia Sante. Apenas esclareceu que não é uma situação tão grave assim quanto uma lesão de pubis. Tem um outro jogador, meus amigos, que também está preocupando a comissão técnica, e é o Edenilson. Por que o Edenilson preocupa? Primeiro, no entendimento da comissão técnica, o Edenilson é um jogador único, porque ele é o chamado box-to-box. Ele é o cara que está no meio campo, e até fiz uma análise aqui no vídeo anterior, mostrando para vocês o que o Mano entende do Edenilson e por que o Monsalve atua por fora e não por dentro. Então vê o vídeo que eu fiz agora há pouco. Tá aqui, um vídeo antes desse aqui, e eu te explico ali, mostro direitinho o posicionamento, o que o Mano quer, o que o Mano pede, e por que o Monsalve atua por fora e o Edenilson por dentro. Porque justamente o Edenilson é o cara que tá lá na frente, ajuda no ataque, mas volta pra marcar. E o Edenilson preocupa porque ele é visto como um cara único no elenco. O Mano não vê outro que faça a função do Edenilson. Só que o Edenilson vem de muitos jogos seguidos. O Edenilson já fez, os últimos 10 jogos, ele participou em 8 como titular. Então vejam só, há uma preocupação com ele porque hoje, no desembarque aqui em Porto Alegre, ele desceu mancando, ele passou mancando, puxando a perna esquerda. Então há essa preocupação, ele passou por exames também, ainda não se sabe o que deu nesses exames, mas há sim essa grande preocupação com o Edenilson sobre essa situação. Eu quero avançar com vocês porque não é só o Edenilson que preocupa, outros atletas também preocupam pela sequência, mas eu quero trazer para vocês aqui os jogos que nós teremos neste mês de maio, porque é uma partida em cima da outra. Se há uma preocupação por conta do desgaste dos atletas, há também uma segunda, né, que é a situação do Mano não ter tempo para treinar. Porque hoje foi aquela recuperação. Amanhã, talvez um treino um pouco mais forte.
Mas no sábado, o treino pré-jogo. Olha só como é que vai ser o nosso calendário. O mês de maio, ó, a gente já tá vendo ali, é o jogo contra o Santos, né? Depois, no meio da semana, já tem o jogo contra o Atlético Grau, que a gente precisa vencer para se manter ali buscando o primeiro lugar. Nesse momento nós não somos líderes do nosso grupo por conta, por conta do saldo de gols. O Godoy Cruz segue na liderança. Nós temos o confronto contra o Bragantino em casa depois. Depois temos o jogo contra o Godoy Cruz em casa. Saímos para... E esse jogo contra o Godoy Cruz é importante, tá? Porque, pense, se nós ganharmos, e tomara que ganhamos, né? Contra o Atlético Grau, e depois vencermos o próprio Godoy Cruz, nós estamos classificados. Aí acabou. Aí já era para eles. Então vejam a importância desses dois resultados. Um empate contra o Atlético Grau fora de casa e vencendo o Godoy Cruz acabou para eles. Então vejam como é importante dois resultados positivos. Né? Positivos. Né? Contra o Atlético Grau, o empate seria positivo nesse momento fora de casa, com desgaste e tudo mais. Mas enfim, depois jogamos em casa contra o Bragantino, jogamos em casa contra o Godoy Cruz, saímos para jogar contra o São Paulo no Morumbi, e aqui são os 3 últimos jogos do mês onde o Mano poderia ter ali um certo descanso, né? Porque já não viajaria, não teria aquele tempo de viagem, aquele desgaste a mais, teria o jogo contra o CSA super importante por conta do que a gente atuou ontem, do que a gente teve ontem, né? Aquele vexame de ontem. Então a gente vai precisar vencer o jogo contra o CSA e não vai ser barbada, que eles vão chegar aqui colocando os 11 embaixo das traves, com toda certeza. Tem o jogo contra o Bahia, que não é barbada também, e o último jogo contra o Luquenho. Só que esse jogo contra o Luquenho, se nós estivermos já classificados para a próxima fase da Sul-Americana, né, fazendo o serviço de casa bonitinho, esse jogo aqui não vale nada. Então é importante o Grêmio fazer esses dois resultados, o empate talvez, ou até a vitória vindo contra o Atlético Grau e a vitória contra o Godoy Cruz, porque lá no final o Grêmio ganha um descanso a mais, porque depois tem Corinthians e Juventude, ou melhor, é Juventude e Corinthians, e aí sim vem a parada para o Mundial de Clubes. Então vejam a importância, mas também vejam que não vai ser barbada, vai ser jogo a cada 2-3 dias com esse mês de maio também. Bom, gente, eu quero avançar com vocês para nós falarmos sobre outra situação importante, que é a possibilidade de saída do goleiro Gabriel Grando. O Palmeiras vem já de um interesse no Grando já há algum tempo. Inclusive, eles queriam ter levado o Grando agora nessa mini janela que aconteceu entre o mês de março e o mês de abril, essa janela doméstica que nós chamamos aqui, né? Que foram os jogadores que atuaram nos campeonatos estaduais. Só que essa conversa do Grando com o Palmeiras, ela seguiu. E ela tem todas as chances de acabar finalizando aí com um final feliz para o próprio jogador, pelo menos o entendimento pelo que parece seria uma saída. Por quê? Porque o Palmeiras está interessado no passe do Gabriel Grando, goleiro de 25 anos, goleiro jovem, eles têm um planejamento para o Gabriel Grando e o Gabriel Grando está muito propício a deixar o Grêmio nesse momento. O Lomba, que é o goleiro reserva do Palmeiras, está muito próximo de fechar com o Fluminense. Ele tem contrato até o final do ano e o Renato quer ele lá no Fluminense. O grande ponto dessa história toda é que o Grando é o goleiro que o Palmeiras quer ter para a reserva. Isso porque o Everton, muitas vezes, ele acaba indo para a seleção e eles veem no Grando um grande potencial para isso. O que pesa a favor do Palmeiras nesse ponto? Eles querem fechar com o Grando nesse mês de maio, porque eles querem levar o Grando para o Mundial de Clubes. E isso é uma situação que seduz ainda mais o goleiro, que aqui é praticamente esquecido muitas vezes, né? Tava jogando bem, trouxeram o Volpe, arquivaram o Grando e, no fim, o Volpe acabou ganhando sequência. Fato é que essa conversa acontece há algum tempo, como eu disse para vocês, e agora tá chegando no Grêmio, e o Grêmio está muito próximo de, daqui a pouco, acabar fechando essa venda, na verdade, e o Palmeiras fechando essa contratação. O Grêmio até aceita vender o Grando, tá? Não é um jogador inegociável, só que o Grêmio quer ter valores. Nesse momento, não há um indicativo de que troca de jogadores, por exemplo, acabe acontecendo. Não, o Grêmio quer dinheiro. O Grêmio precisa contratar goleiro, o Grêmio precisa contratar um centroavante, o Grêmio vê uma necessidade de contratação de um camisa 8, um jogador que faça a função ali pelo meio campo, mas a grande urgência ainda é um zagueiro. Então o Grêmio está, sim, querendo dinheiro. E a saída do Grando, ela pode acontecer, até porque há o interesse do jogador, há um interesse muito grande do próprio Palmeiras, e o Grêmio acabe
acaba sendo uma parte interessada também por precisar de dinheiro e principalmente precisar contratar nessa janela do meio do ano. As conversas estão acontecendo, então a qualquer momento a gente pode acabar tendo uma definição sobre a saída de Gabriel Grando. Um grande ponto, né? Essa conversa ela acaba estourando e acaba avançando justamente num momento em que o Volpi começa a falhar, começa a dar sinais de daqui a pouco acabar levando um banco de reservas. A gente precisa esperar. Esperar é o grande ponto, porque o Felipão é um cara que adora o Gabriel Grando, tá? Se não me engano, o Felipão até foi quem lançou o Grando. Então, daqui a pouco, uma conversa daqui e dali com esse mau momento do Volpi, pode ser que daqui a pouco as coisas aconteçam e o Volpi, e o Grando, aliás, volte a ganhar oportunidades. Eu sempre gostei muito do trabalho do Grando, tá? Sempre gostei muito do Grando. Até não entendi o porquê que o Volpi entrou, né, no carteiraço, porque o Grando vinha bem, ganhou uma sequência, vinha jogando bem, vinha dando segurança ao time, mas enfim. Vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer agora, mas o fato é que as coisas estão acontecendo, principalmente nos bastidores. E tu, Gabriel Grando ou Volpi? Venderia o Grando agora para poder ter grana? O Grêmio precisa, mas as contas também precisam bater. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, quero saber de ti o que tu acha da sequência do Grêmio agora neste mês de maio e essas possibilidades. Ai, 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 tudo assusta, né? Grande abraço, até a próxima. Tchau.